Almas amigas, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ana Paula Bandeira, sou facilitadora em processos de expansão da consciência, sou formada em psicologia, trabalhei como psicóloga durante quase 20 anos da minha vida e hoje eu atuo como terapeuta integrativa. O que é terapeuta integrativa? Nós trabalhamos com diversas técnicas e ferramentas para ajudar o processo de despertar consciencial da pessoa. Então, nós trabalhamos aí, né? Eu, no caso, trabalho com registro acástico, com apometria, com divórcio energético, com limpeza profunda energética e dou mentoria também para alguns grupos para a plenitude, despertar de dons, que depois a gente vai conversar sobre tudo isso. Todos nós passamos, em determinado momento da nossa vida, pelo que a gente chama de despertar da consciência. E o que é o despertar da consciência? Comigo não foi diferente não, tá? O despertar da consciência é quando você está participando da tua vida como um coadjuvante, e aí você vê, calma lá, a vida é só isso? Trabalhar, pagar conta, voltar para casa, me alimentar e dormir? E aí você começa a enxergar que não, a tua vida ela realmente é muito mais do que isso. É quando você começa a se enxergar como alma e um espírito vivendo aqui na fisicalidade. E se você é uma alma e um espírito vivendo aqui na fisicalidade, existe um motivo para isso. Não concorda? Quando eu comecei o meu processo de despertar, no começo não foi algo fácil. Como a grande maioria das pessoas, né? Eu falo a grande maioria porque a maioria das pessoas que eu atendo foi dessa forma. Nós começamos um processo pela dor. A gente tem dificuldade de acordar e aí algo acontece na nossa vida onde causa uma ruptura e você vai ter que olhar aquela ruptura, por que aquilo está acontecendo. Então comigo foi dessa forma. Isso aconteceu alguns anos atrás. E foi um processo que eu realmente tive um empenho muito grande, tive algumas resistências, claro que tive. E só que teve uma coisa peculiar que aconteceu comigo no meu processo de despertar. Quando eu estava, né, iniciando, buscando conhecimento, eu sabia que tinha algo acontecendo no meu campo energético, a minha mediunidade fez assim, ó. Ela ativou. E aí eu sabendo que uma mediunidade não trabalhada, ela poderia me causar problemas, porque a mediunidade existe aí também crenças, a gente vai falar mais disso pra frente, tá, pessoal? Quando a gente não desenvolve essa mediunidade de uma forma clara e sucinta para o nosso benefício primeiro, a gente começa a dar murro em ponto de faca. A gente começa a acarretar desequilíbrio para o nosso campo, visto que nós somos alma, nós somos espíritos vivendo na fisicalidade, né? Então, quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, que eu já tinha adormecido lá atrás, e aí ela veio forte, eu falei, bom, vou ter que arrumar um tempo, vou ter que trabalhar isso. E eu comecei a trabalhar a mediunidade. E quando eu comecei a desenvolver essa mediunidade de uma forma muito calma, muito tranquila, com muita ajuda de todos os meus mentores, dos meus guias, eu desenvolvi um dom. E eu não entendi aquele dom. Eu realmente não compreendia aquilo que estava acontecendo comigo. Eu não sabia que eu estava ativando um dom. Esse dom é o dom da leitura akáshica. O que é a leitura akáshica? É uma das ferramentas com as quais hoje eu trabalho para a expansão da consciência das pessoas. A leitura akáshica, ela é a leitura de nossas existências aqui na Terra. Ana, você está falando de vida passada? Você pode dar esse nome, de vida passada. Eu gosto do nome de existência, tá? Então, os registros akáshicos, quando eu comecei a acessar, primeiro eu comecei a acessar os meus. Eu comecei a ver vidas onde coisas aconteceram e aí eu comecei a linkar com essa vida atual. Eu comecei a perceber que eu carregava padrões daquela vida, coisas que eu não tinha resolvido lá, eu comecei a trazer para essa vida. E aí eu compreendi que ali eu precisava fazer uma cura e uma libertação, uma liberação daquilo. E foi um processo muito expansivo,
Porque quando eu comecei a acessar isso, pessoas já foram apresentadas para mim, porque o universo ele conspira a nosso favor, pessoal. Pessoas já começaram a se manifestar na minha vida e ali eu vi uma possibilidade de eu fazer um curso, de eu ter mais entendimento sobre isso, e eu comecei a acessar os registros de outras pessoas. E aí eu vi que isso poderia virar uma terapia. Então eu comecei lá atrás como terapeuta de leitura akáshica. Ana, você faz isso ainda? Faço isso ainda, tá? Hoje um processo muito mais maduro e muito mais elaborado, né? A gente não faz só uma leitura akáshica, a gente faz um plano para a pessoa, uma mentoria para a pessoa, porque quando a gente acessa determinada coisa na vida da pessoa, a gente precisa trabalhar essa coisa no campo da pessoa. Então a gente entrega todo esse trabalho. E não parou por aí o meu despertar. Despertei a mediunidade, despertei o dom. Não, muitas outras coisas começaram a acontecer. Eu comecei outros processos, comecei a ver que eu tinha facilidade de lembranças cósmicas. Eu comecei a me relembrar da onde que eu vim, por que eu vim para a Terra, qual é, né, de fato, a minha missão aqui na Terra, o propósito pelo qual eu cheguei até aqui. E isso tudo, pessoal, depois que eu passei por todo esse processo, na minha própria vida, eu comecei a oferecer isso para as pessoas. E as pessoas, muitas pessoas já passaram por esses tipos de sessões e terapias e mentorias comigo, né? E o processo de despertar ele é um processo maravilhoso quando nós nos colocamos à disposição desse processo, porque quando a gente teima em não desenvolver os nossos dons, em não desenvolver, canalizar nossa alma aqui nesse corpo físico, canalizar nossa consciência no nosso campo energético, quando a gente teima em não fazer isso, a nossa vida ela começa a andar para trás. A nossa vida começa a ter grandes bloqueios, grandes problemas, a gente não consegue ter uma fluidez. Sabe aquela felicidade genuína que você vê em muitas pessoas e você fala, nossa, eu queria isso para mim. Essas pessoas, muito provavelmente, elas estão na missão da vida delas. E a missão, ela traz isso pra gente. É como se fosse um quentinho no coração. E o meu propósito aqui, como facilitadora de processo da expansão da consciência, é facilitar esse processo para você. É não deixar que esse processo seja árduo, seja doloroso, seja triste, muito pelo contrário, que seja um processo tranquilo, fluídico, natural. Porque a nossa natureza é ser o fluxo do todo. E o todo somos nós. E nós somos o todo.